meus queridos alunos do terceiro ano do Centro Educacional Santos Dumont. Aqui é o professor Luiz Cordeiro e na nossa aula de hoje, dia 23 de fevereiro, a gente retoma a nossa semana. A partir do módulo 1, a gente vai continuar de acordo com o nosso quadro de horários, a ter aula de língua portuguesa, matemática e história. Em língua portuguesa, continuando o módulo 1, no capítulo 1, a gente vai ver hoje o que é frase e parágrafo. Finalmente, no módulo 1, a gente vai trabalhar o capítulo 1 de história, que se chama a organização dos municípios. Em matemática, dando continuação ao capítulo 1, nós vamos ver números de 0 a 99 com uma atividade. Nessa primeira parte, a gente vai ver o que são os municípios e a gente também vai compreender um pouco sobre o que é o espaço rural, tudo bem? Gente, eu gostaria de avisá-los que todas aquelas atividades que eu passei na semana de revisão, a gente vai juntar tudinho, tá? E vai acrescentar uma nota, uma parte da nota, tá bom? Então, para quem ainda não terminou, continua, tá bom? Ainda tem um pouco mais de tempo para fazer, mas lembre-se que isso vai ter aí um caráter avaliativo, tudo bem? Começando aí na língua portuguesa, a nossa aula de hoje fala, como já disse antes, sobre frase e parágrafo. Então a gente fica se perguntando o que é frase, né? A frase ela é formada por palavras, dependendo aí da quantidade. A gente pode ter uma palavra que representa uma frase, mas a frase geralmente ela é representada por várias palavras. Quando várias palavras se juntam e fazem um sentido, elas formam um sentido. A gente pode dar um sentido para uma frase com apenas uma palavra. Por exemplo, quando a gente está em sala de aula e de repente eu falo para algum aluno assim, senta, né? Eu só estou falando uma palavra, senta. Ela tem um sentido? Sim, estou pedindo para o aluno sentar. Logo, ela pode ser uma frase, tudo bem? Então, quando eu digo para todo mundo, por exemplo, de repente, vamos sentar, são duas palavras. As duas palavras estão formando um sentido. Logo, isso também é uma frase. No caso, seria uma pergunta, né? Mas não deixa de ser também uma frase. Quando eu falo vamos sentar, eu estou falando ali uma frase, tá bem? Além de uma pergunta também. Mas isso não vem ao caso. A simplificar ainda o que é a frase, é só a gente adicionar ali se faz sentido ou não. Se tudo que a gente fala tem um sentido e você entende, aquilo é uma frase. O céu é azul. Sei o significado, isso é uma frase, né? De repente, estou com vontade de comer bolo de cenoura. Pronto. É uma frase grande? Sim, mas tem sentido? Eu entendo, eu sei o que é isso. É uma frase também. Tudo isso que o professor está falando, se você está entendendo, isso são frases também. Agora a gente vai compreender um pouquinho o que é a definição do parágrafo, que também é bem fácil, bem semelhante com a da frase, tá bom? Parágrafo é cada um dos blocos de um texto. São junções de frases que formam um bloco quando a gente tem um texto, tudo bem? Ele é indicado por um espaço na margem esquerda da primeira linha de cada bloco. Lá na sala de aula, quando a gente vai começar a fazer um texto, o professor sempre orienta. Comecem fazendo aqueles 2 dedinhos de margem e a gente sempre utiliza a partir do lado esquerdo do quadro, certo? Isso serve para quando a gente começa a fazer um parágrafo. Lembrem-se que uma frase é um amontoado de palavras que tem um sentido, né? Como eu dei o exemplo antes. O céu é azul. Isso é uma frase. O parágrafo, ele é diferente porque ele tem mais palavras, ele tem mais frases. Quando a gente tem várias frases que se juntam e formam um bloco de frases, a gente tem um parágrafo. Uma dica importante, que vocês não esqueçam, é que todo parágrafo, ele tem um sentido. Por isso que quando vocês forem ver sobre o que é redação, mas isso daqui a um tempo mais, quando a gente faz uma redação, por exemplo, cada parágrafo ele tem que ter um sentido. Tem que estar falando sobre uma única coisa, tudo bem? Não esqueçam disso, porque quando a gente for começar a fazer história, quando a gente trabalhar com interpretação de texto, vocês vão entender melhor a diferença de frase e parágrafo. Colocar mesmo na cabeça e não esquecer. Frase é um amontoado de palavras que tem sentido. Quando a gente cria uma frase, a gente coloca várias palavras
e no final ela tem um sentido. O parágrafo é um grupo cheio de frases que se juntam e tem um sentido específico. Elas têm um sentido igual. Elas dão um sentido àquela parte do texto, tá? Não esqueçam de responder as atividades que tem na página 16 e página 17, tá bom? Do livro de português. Se vocês tiverem alguma dúvida, entrem em contato comigo, tá bom? E a gente vai tentar se resolver. Gente, em matemática a gente volta para a página 92, tá bom? Com o título ali que é números de 0 a 99, tá bom? Eu vou ler o trechinho aqui, o comecinho do livro, tá bom? Para vocês entenderem mais ou menos do que a gente está falando, tá? Atualmente, utilizamos o sistema de numeração decimal. Para representar quantidades nesse sistema, agrupamos os elementos de 10 em 10 e utilizamos os símbolos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, chamados algarismos, tá bom? Então é importante que a gente represente números como algarismos, tá bom? Não esqueçam disso. E a gente tem uma situação logo de cara, tá bom? Uma imagem que diz o seguinte: Maria está brincando com dados, tudo bem? A gente tem uma quantidade de dados, eu tô colocando a imagem aí da Maria, tudo bem? E aqui a gente tem 3 perguntinhas. Aqui eu vou responder com vocês, tá bom? Mas aí, na próxima atividade, vocês já vão responder sem a ajuda do professor. Na nossa primeira pergunta, a gente tem o seguinte: determine a quantidade de dados que Maria está usando para brincar. Para isso, contorne os dados, formando grupos de 10 em 10. Mas aí eu já tenho uma pequena dúvida, porque olhando aí de primeira nessa imagem, eu acredito que só tem um grupo de 10, né? Não acho que tenham 2 grupos de 10. Então, vocês vão fazer o seguinte: vão fazer o primeiro grupo de 10, pega os 10 primeiros e faz um contorno, né? Dá uma volta ali, faz uma linha ao redor dos 10. Provavelmente vai sobrar aí dado, tudo bem? Não tô dando resposta, mas é o que eu tô vendo, né? Então, acredito eu que vai sobrar. Na segunda pergunta, a gente tem a segunda questão, na verdade, é uma pergunta: quantos grupos foram formados? Quantos grupos de 10, tá bom? Não esqueçam. E terceiro, sobraram dados sem formar grupos? Tem algum dado que ficou sobrando? Qual é essa quantidade? Provavelmente é isso. Em caso afirmativo, quantos? É isso que eu falei. Tem dado sobrando? Se tiver, você conta e aí coloca a resposta aí no livro. Olha que facinho, né? Depois de vocês responderem, né? A gente vai descobrir que a Maria estava brincando com 13 dados. Quando a gente fez o contorno, né? As 10 unidades ficaram sobrando 3. Logo, se eu tenho 10 mais 3, 13, tá bom? Agora na página 93 a gente continua com o assunto, tá bom? Tem logo no comecinho um pequeno trecho que fala o seguinte: um grupo de 10 unidades mais 3 unidades é igual a 13 unidades. Meio óbvio, né? Porque 10 mais 3 é igual a 13, né? Unidade é uma coisa só. Se eu tenho 10 unidades, eu tenho 10 coisas de alguma coisa. Bem como se eu tenho do outro lado 3 unidades de alguma coisa, então eu tenho 3 coisas. Tudo bem? Então aqui a gente está falando sobre dados. 10 unidades de um lado, 3 unidades de outro. Logo nós temos 13 dados, tá bom? E tem a representação que eu estou colocando aí para vocês, tá bom? A nossa representação de dados, nós temos 10 dados de um lado, mais 3 dados do outro, que juntando tudo isso vão dar 13 dados, tá bom? Gente, lá no finalzinho, na página 93, tem uma pequena parte que está falando sobre dezenas e unidades. Está representando ali pequenos cubos, que são conhecidos como material dourado. O professor, ele tem esse material, tá bom? Eu vou trazer quando a gente voltar para as aulas presenciais, tá bom? E assim, eu uso para quando o aluno tem alguma dificuldade com matemática. Mas aí você para e pensa, né? Nossa, mas eu tenho um cubo, logo eu tenho uma unidade, né? Isso é fácil, poxa, parece que é bem simples. Infelizmente, para muita gente isso é complicado, tá? Então, se você sabe, parabéns, você é um privilegiado, você tem uma educação muito boa, tá bom? Mas vamos voltar aqui para o nosso livro, tá? Na primeira imagem, ela diz o seguinte: um cubinho equivale a uma unidade. Uau! Nossa, né? Que difícil de compreender. Que bom que você compreende.
Mas ao lado, agrupando 10 cubinhos, obtemos uma barra. Uma barra equivale a uma dezena. Uma barra é feita por 10 cubinhos, 10 unidades. E quando eu tenho 10 cubinhos, 10 unidades, eu tenho uma dezena. A gente já viu isso na nossa revisão, tá bom? Os senhores já têm noção do que significa dezena e unidade. Vocês vão responder a atividades que começam na página 93, ainda tem uma perguntinha lá, tá bom? E vai até o final da página 96, tá bom? Lembrando que essa atividade, ela não só vai até a 96, tá bom? Mas vocês só precisam responder até a 96, tá bom? A página 96, não esqueçam. E, claro, se vocês tiverem alguma dúvida, manda mensagem para mim e a gente vai tentar se resolver. Agora, para a gente finalizar nossa aula, a gente vai para a história, a gente vai finalmente começar o capítulo 1, que se chama Organização dos Municípios, tá? Lá na página 236, como a gente sempre começa um capítulo, tem uma pequena definição e ela diz o seguinte, vou colocar aí na tela, tá bom? Ela fala o seguinte: em geral, um país é dividido em estados e municípios. No Brasil, a maioria dos municípios é formada por um espaço rural e por um espaço urbano. É importante saber como eles são organizados para compreendermos melhor o lugar onde moramos. Na página 237, nós temos 3 questões para resolver. Como eu sempre falo para vocês, a gente costuma fazer isso na sala de aula, mas a gente vai entrar em discussão aqui, tá bom? Não esqueçam de pelo menos se perguntarem como é que a gente chega a essas conclusões. Começando aí pela A, né? Identifique o espaço rural e o espaço urbano do município representado na pintura, tá bom? Então a gente dá uma olhada e começa a imaginar o que é espaço rural e o que é espaço urbano a partir dessa imagem aí da 236 e 237. A B diz o seguinte: como você percebeu isso? Explique aos colegas. Não tem como explicar para os colegas, mas se tiver alguém perto de você, sua mãe, seu pai, é só você explicar como você soube distinguir isso. Ou então, manda uma mensagem pro professor e fala para mim, tá bom? Que eu vou estar sempre disposto ao... Por último, né, na letra C, o município onde você mora se parece com o da pintura? Compare e aponte as semelhanças e diferenças entre eles. Lembrando que o mesmo município que você mora, o professor também mora, é o município Manaus, né? O município de Manaus. E aí, Manaus tem alguma semelhança com essa imagem aí, com essa pintura? Como a gente viu já no livro, né? Os municípios geralmente são diferenciados por um espaço que é rural e um espaço que é urbano. Então, disso provavelmente vocês já sabem, né, por conta da vivência, por morarem na região norte e saber que Manaus é um espaço urbano e quase todos os outros municípios, né, os demais municípios, eles são espaços rurais. E isso vem se mudando com o tempo, tá bom? Não é porque a gente não está em Manaus que a gente só está num espaço rural, tá bom? Não é isso. Gente, agora eu vou colocar 4 imagens que estão aí no livro e elas representam um espaço urbano e espaço rural, tá bom? Vamos começar com a primeira imagem, tô colocando aí na tela de vocês, tá bom? Vocês acham que ela representa um espaço que é urbano ou um espaço rural, tá? Acredito eu que todo mundo entra em acordo de que é um espaço rural, tá bom? A nossa segunda imagem também já é um pouco, né? Na verdade é bem diferente da primeira, então acredito eu que vocês saibam identificar e sabem que isso é um espaço urbano, tá bom? Na nossa próxima imagem, a terceira imagem, ela também representa um espaço urbano, tá bom? E não um espaço rural. E por último, na nossa última imagem, a nossa quarta imagem, ela representa aí um espaço rural, tá bom? Não é um espaço urbano não, tá? O professor já deu as respostas para vocês, tá bom? Mas na página 239, tá bom? Vão começar algumas perguntas que estão aí querendo saber o que é o espaço rural e o que é o espaço urbano, tá bom? Então a gente vai começar da primeira, que ela quer que você descreva cada uma dessas imagens. Façam isso no caderno, tá bom? No caderno de história. E na segunda questão, ele quer que você classifique as imagens de acordo com o critério. Quais são, né, espaço urbano e quais são o espaço rural, tá bom?
A terceira questão vocês não precisam responder, porque ela iria exigir que a gente estivesse em sala de aula, tá bom? Como a gente não está interagindo com outro colega, e você não precisa interagir comigo nessa pergunta, tá bom? Então você ignora, responde a primeira e a segunda, tá bom? Na página 240, a gente vai iniciar o espaço rural, tá bom? Eu não vou fazer a leitura, façam a leitura. Eu só vou falar aqui sobre os 4 destaques que estão nesse texto e falam aí basicamente o que é o espaço rural, o que tem no espaço rural. A primeira, que ela fala sobre estradas e rodovias, tá bom? Elas podem passar pelo espaço rural e elas permitem o transporte de pessoas e animais também, tá bom? Isso difere muito do que acontece na cidade. A gente não vê animais transitando aí pelas estradas, tá bom? Uma segunda parte importante está falando sobre plantações. As plantações são muito importantes no espaço rural. Na hora que vocês estiverem fazendo a leitura, vocês vão perceber, tá bom? Um outro ponto importante que fala no texto é sobre a vegetação natural. A gente encontra a vegetação natural nesses espaços, tá bom? Utilizando aí, a gente fala sobre a criação de animais que geralmente acontece nas fazendas, tá bom? Olha, diferente do que acontece na cidade, a gente não consegue ver, identificar essa criação de animais em ambientes como fazenda. E a gente está falando de boi, vaca, cabra, enfim, outros animais que não ficam geralmente no espaço urbano. Atividade na página 241, tá bom? Não esqueçam de fazer essa atividade, é só uma página, tá bom? Espero que vocês tenham compreendido. Se vocês tiverem alguma dúvida, entre em contato comigo e a gente tenta se resolver, tudo bem? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e até a próxima.